Seja muito bem-vinda a essa live que eu vou falar sobre a minha conversão à Igreja Católica, minha e do meu marido, e porque nos decidimos, casar na Santa Igreja Católica. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, meu convite está aberto a quem queira falar sobre conversão, fé, sobre matrimônio. Esse é o tema da live de hoje. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, porque eu já vi alguns meninos por aí. Sejam muito bem-vindos e vamos lá, vamos falar sobre isso, porque há muito tempo, já tem algum tempo que as pessoas me perguntam, que vocês me perguntam sobre a minha conversão, mas depois do casamento, isso ficou muito intenso, Eu abro uma caixinha de pergunta, metade das perguntas são sobre isso, A metade das perguntas é sobre isso. Então, eu decidi que eu iria falar. E, na verdade, é um convite mesmo, que eu tenho recebido para falar sobre isso, Então, estou aqui eu. Prepare os lencinhos. Muito bom. Muito bem. Parei com o meu treino para ver essa live, que bom. Sim, a minha conversão foi a Jesus e a Santa Igreja Católica. Eu sou uma mulher católica. Se você não se agrada com isso, está tudo certo, mas hoje eu sou uma mulher temente a Deus, uma mulher cristã e uma mulher católica, se isso te incomoda, você que está aí comentando, sim, eu tive uma conversão à Igreja Católica, porque cristã eu já era, Então, sejam muito bem-vindas. Não estou aqui para impor nada a ninguém, mas eu espero ser respeitada naquilo que é a minha fé, tá bom? Não é porque eu sou uma pessoa pública que as pessoas podem vir aqui e querer criticar, é só você não participar da live se você não tiver de acordo, e tá tudo certo, Mas não é porque eu sou uma pessoa pública que você pode vir aqui e já começar vir com as suas críticas e com a sua opinião, tá bom? Sobre a minha conversão. Eu não estou aqui inventando, querendo falar uma coisa bonita para agradar. Eu tô falando o que é, Então, hoje eu me converti à Igreja Católica, tá bom? Então, sejam muito bem-vinda quem estiver aberta, E todas as pessoas que estiverem abertas, a ouvir o que eu tenho, até porque eu tô falando porque as pessoas perguntaram, tá bom? Então, vou pedir para você compartilhar para algumas pessoas que você achar que faz sentido essa pessoa vir para cá, que talvez seja o momento dela, que talvez seja uma necessidade dela, tá bom? Muito bem, vamos esperar um pouquinho, Vamos esperar mais pessoas chegarem, Vamos esperar algumas pessoas chegarem, e é sobre isso que eu vou falar. Vou falar sobre como foi, O que a pessoa mais pergunta por que vocês se converteram para a Igreja Católica? O que aconteceu? E essa é a pergunta, o que aconteceu? Qual foi o fato? Qual foi o fato? O que aconteceu? O que marcou a vida de vocês, E as pessoas perguntam, meu Deus, aconteceu alguma coisa, uma tragédia, As pessoas sempre acham que aconteceu alguma coisa. Então, vamos falar sobre isso hoje, tá bom? E também da nossa decisão de nos casarmos na igreja, Então, nós somos casados já há alguns anos no civil, há alguns anos somos casados no civil. Tem gente que fala, mas vocês falavam tanto que tinham que ser casados, E vocês não eram casados? Na nossa visão, nós éramos casados no civil, Éramos casados diante dos homens, da lei dos homens, e aí decidimos, que receberíamos o sacramento do matrimônio, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos falar, Sim, então no nosso casamento a gente recebeu o sacramento do matrimônio e recebemos também o sacramento, recebemos a nossa primeira comunhão, A nossa primeira comunhão, nos preparamos para isso. Foi um momento muito lindo, Foi certamente o momento mais importante da minha vida. Não tem outro momento para dizer que tenha sido mais importante na minha vida, tá? Então tem gente já perguntando, mas você não era evangélica? Vou falar sobre isso, porque é a segunda pergunta mais feita também, Mas se você não era católica, você era o quê?
Então, vamos falar sobre tudo isso, né? Mais um minutinho e eu começo a falar. Casei ano passado, né? Muito bem. Não sei se as minhas alunas também estão aí, minhas alunas queridas, estão sempre me acompanhando, sejam muito bem-vindas. Muito bom mesmo, né? Então vamos lá, eu acho que a gente já pode começar, né? Se você tiver alguém que você queira compartilhar, mandar no grupo de WhatsApp, para uma pessoa que você considera importante, mandar para alguém aqui no inbox do Instagram, alguém que precise ou que queira ou que você acha que faz sentido, né, para essa pessoa estar aqui com a gente, tá bom? Me inspiro muito em você, obrigada. Então assim, vamos lá, como eu não pensava realmente em fazer essa live, né? Eu não pensava realmente em fazer essa live, eu vinha com a minha prática religiosa, minha prática espiritual, mas isso tem sido uma pergunta muito, muito presente e não tem porquê, né? Essa semana, na missa de domingo, eu fui na missa ontem, eu fui na missa hoje e vem se falando bastante, né? Em sermos pastores, em não esconder a nossa fé. Então também não tinha por que não falar, né? Não tinha por que não falar. A gente fala sobre tantas coisas, a gente fala sobre treino, a gente fala sobre casamento, a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre finanças. E por que não falar também sobre esse assunto? Por que tem que ser um tabu? Por que a gente não pode falar sobre isso, né? Então foi por isso que eu resolvi falar. Chama o Wendel tá dando aula, tá trabalhando ali. O Wendel tá dando aula, tá bom? Por que nós não nos casamos na Nossa Senhora do Brasil? Porque ela não é a nossa paróquia, né? Tem a paróquia que a gente frequenta e a gente escolheu não casar na igreja mais bonita. A gente decidiu casar na paróquia que a gente frequenta. Ah, foi isso. Por isso que a gente não casou na Nossa Senhora do Brasil, tá bom? A sua safira representa... Não representa nada. E não é uma safira. Isso aqui é uma tanzanita. Não tem nada de místico nas pedras que eu uso. Realmente eu uso porque eu acho bonito. É uma joia, é bonito. Tá bom? Então eu vou tirar os comentários agora. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Tá? Então vamos começar a falar. Então, de vez em quando eu abro para vocês falarem alguma coisa aqui que vocês queiram falar, tá bom? Então me dê licença que eu vou tirar os comentários, tá? Com licença. Tá. Então vamos lá. Então a primeira pergunta, né? O que aconteceu que vocês se converteram para a Igreja Católica? O que aconteceu? Porque as pessoas sempre associam, né? Que foi num momento de dor, num momento de muita tristeza, num momento de desespero, num momento em que precisava e que se buscava algo. E uma das coisas que eu acho tão abençoada na nossa conversão, e não que tenha algum problema se tenha sido nesse momento, sabe? Não tem. O momento chega na vida de cada um. Mas não é isso, né? Eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Quem me acompanha aqui há algum tempo, acho que foi abril de 2022, eu e o Wendel fomos a primeira vez na Itália. Fomos a primeira vez para a Itália. E lá nós fomos a Roma, fomos ao Vaticano, e fomos a Firenze, e fomos a Veneza. E o que acontece? O que começou a acontecer comigo, né? Foi algo que aconteceu comigo desde Roma, que foi a primeira parte da nossa viagem. Claro, quando você vai à Itália, eu não sei se você já foi à Itália, um dos passeios turísticos é conhecer a igreja, é conhecer o Vaticano, e fomos como turistas, tá? Entenda uma coisa. Então, deixa eu voltar um pouco. Acho que eu vou precisar voltar um pouco para explicar. O que acontece? O Wendel também fomos batizados na Igreja Católica, né? Tanto final de semana, eu estava no aniversário da minha madrinha, aniversário de 70 anos da minha madrinha. E fomos batizados na Igreja Católica, os dois, tá? Mas quando eu era... Vou resumir, vou ser bem rapidinha nessa história. Quando eu era criança, minha mãe batizou na Igreja Católica, mas minha mãe não era, assim, uma mulher católica. Eu acho que batizou, né? Mas ela mesma não era muito católica. E logo, minha mãe
frequentava templos budistas. Minha mãe frequentava templos budistas, então eu fui uma criança que não fui educada na fé cristã. Quando criança, não fui educada. Depois eu acho que quando eu tinha uns 3, 4 anos, minha mãe começou a frequentar templos budistas. Então, minha mãe não era meio nada, né? Graças a Deus, ela me batizou, mas não era. Aí, fomos embora para Mato Grosso aos 8 anos, quando eu tinha 8 anos. Minha mãe se desvinculou, porque lá não tinha, né? O templo budista que ela frequentava. E eu fiquei dos 8 até os meus 20 anos, sem nenhuma educação espiritual, religiosa, nada. Nada. Dos meus 8 até os 20 anos. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha uma amiga, que é minha amiga até hoje, minha amiga irmã, até hoje, ela frequentava Centro Espírita Kardecista, essa minha amiga. E ela me convidava para ir lá com ela. E eu frequentei, sei lá, talvez um ano e meio. Mas o que eu me encantei lá? Eu me encantei verdadeiramente que lá tinha um livro chamado O Evangelho Segundo o Espiritismo. Foi o único livro espírita que eu li, que foi o Evangelho. E lá eu conheci essa figura de Jesus. Foi lá que eu conheci. Do jeito que os espíritas kardecistas apresentavam, né? Mas eu conheci. E daquele tempo pra lá, e aí eu frequentei, e depois chegou um momento que eu vi que não fazia sentido pra mim, deixei de frequentar porque não fazia sentido pra mim, mas Cristo ficou, Jesus ficou, né? Então, tem coisas que acontecem na nossa vida, Jesus ficou. Então, eu sempre fui uma mulher que me denominei cristã, por ser uma mulher que orava a Cristo, né? Eu tenho até o quadro de Jesus Misericordioso, que me segue há muitos anos, né? Quem me segue há muito tempo sempre viu o meu quadro de Jesus Misericordioso. E sempre as minhas orações, a minha dedicação sempre foi a Cristo. Mas nunca frequentei nenhum templo religioso. O Wendel, ele se dizia católico, né? Porque ele foi batizado na igreja católica, ele nunca teve uma outra educação religiosa, então para ele era católico cristão, um católico de BGE. Sabe o que é católico de BGE? Aquele que não vai na igreja? Enfim, então nos conhecemos, nos casamos no civil. Por que não nos casamos na igreja? Em nenhuma igreja quando casamos no civil. Nós fizemos uma cerimônia social na Grécia, né? Só nós dois fizemos uma cerimônia social na Grécia e nos casamos no civil. E por que não nos casamos na igreja? Porque para mim não fazia nenhum sentido eu casar numa religião se aquela não era a minha religião. Eu era cristã, mas eu não era evangélica, eu não me via como uma pessoa católica. Como que eu ia entrar na igreja e o padre ia perguntar para mim, né? Se o padre perguntasse, é probete educar seus filhos na fé católica, eu ia fazer o quê? Eu ia mentir pro padre, eu ia falar não? Então, para mim, não fazia nenhum sentido casar na igreja. E assim fizemos, não nos casamos apenas no civil, ok? Então, respondendo a pergunta, o que eu era antes? Eu me denominava uma pessoa cristã, porque era a Cristo que eu dedicava as minhas orações, ao meu coração, mas eu dizia, eu não preciso de estar dentro de um templo. Talvez alguém já tenha visto aqui eu responder alguma caixinha de pergunta, eu dizendo, olha, eu sou cristã, mas eu não frequento nenhum templo e eu não tenho necessidade de frequentar nenhum templo. E assim foi a minha vida, né? Tentando ali, do meu jeitinho, seguir os ensinamentos cristãos, né? Com a minha ingenuidade de achar que eu dava conta sozinha. E assim foi, tá? E aí, o que aconteceu? Quando fomos para a Itália, voltando na história da Itália agora, quando fomos para a Itália, como turistas, como programas de turista, fomos conhecer as igrejas em Roma. Fomos ao Vaticano, fomos naquela igreja maravilhosa em Veneza. E o que começou a acontecer? Quando a guia nos chamava para ir embora, a gente ia, conhecia a igreja. E quando eu entrava na igreja, me dava uma coisa tão maravilhosa, mas tão maravilhosa quando eu entrava na igreja. E aí eu sempre falava assim pra guia, vocês podem ir conhecendo lá fora? Você me dá mais 10 minutinhos pra eu ficar aqui dentro? Aí o Wendel saía, a guia saía, e eu ficava dentro da igreja, me ajoelhava, orava, e eu me sentia realmente muito bem dentro das igrejas. Toda igreja aquilo acontecia. Na hora de sair eu falava, ai que ruim, não queria ir, eu queria ficar aqui. Né? Era isso que acontecia, eu queria ficar. Enfim, conhecemos a Itália, tivemos experiências lindas de igreja. Foi muito lindo isso. E aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, que coisa estranha, né? Por que eu quero ficar dentro da igreja?
Ficou essa dúvida, até falei pro Wendel, eu falei, amor, estranho, eu não quero sair de dentro da igreja, eu tenho vontade de ficar dentro da igreja, né? Enfim, passou, tudo bem. Passado o tempo, um dia, meninas, então assim, ó, eu não quero criar qualquer especulação, qualquer sensacionalismo, ou achar que tem qualquer coisa, nada, só vou relatar pra vocês. Um dia eu tive uma espécie de uma visão, uma espécie de um sonho, sabe assim? Em que eu estava dentro de uma igreja, diante de Jesus crucificado, e foi-me dito que eu era uma cristã, que eu era uma mulher cristã, que o Wendel era um homem cristão, mas que nós deveríamos estar dentro da Santa Igreja Católica, né? E foi isso, foi isso. Não aconteceu nada, não foi uma tragédia, não foi uma dor, não foi um vazio, não foi eu estou buscando. Não, foi isso, exatamente isso que aconteceu, né? E aí eu fiquei muito assustada, assim, falei, gente, mas eu levar... Aí falou assim, ainda foi incisivo, você precisa levar o Wendel para a Santa Igreja Católica. Ainda falou dessa forma, você precisa levar o Wendel para a Santa Igreja Católica. Eu falei, meu Deus, e agora eu vou levar esse homem para a igreja, gente? Como que vai ser isso? E a gente ainda morava no Rio de Janeiro, nós ainda morávamos no Rio, e eu comecei meio que sozinha. Aí eu falava assim para ele, amor, qualquer dia desse vamos na igreja. Eu tinha um constrangimento de convidá-lo, porque, digamos assim, que aquilo não fazia parte do nosso acordo de vida, né? Então nós tínhamos tantas coisas em comum, tantas afinidades, tantos valores em comum, e aquilo não estava alinhado com os nossos valores, né? Que de repente a gente ia começar a frequentar a igreja. Aí ele falava assim, tá, qualquer dia a gente vai. Ele nunca botou uma objeção, mas também não botava assim, vamos que dia, era assim. E eu fiquei frequentando sozinha lá no Rio de Janeiro, nem falava nada, nem postava nada. Fiquei frequentando a igreja lá sozinha no Rio de Janeiro. Quando nós chegamos em São Paulo, eu falei, agora vai ser. Agora eu vou ter que chamar esse homem, porque aquilo estava me incomodando, né? Eu falei, vou ter que chamar esse homem para ir para a igreja, não tem mais jeito. E aí comecei a procurar uma paróquia a mais próxima aqui de casa. Ana me ajudou, né? Ana, vê quais são as paróquias aqui perto de casa. A Ana me deu um nome, essa aqui é a mais próxima. Aí eu falei assim pro Wendel, amor, domingo, aí eu botei data, domingo vamos à missa? Aí ele olhou pra mim e falou, vamos, que hora? Eu falei, Senhor, glória a Deus. E assim foi, meninas. Aí, aquele domingo, logo depois que a gente chegou, e por isso que já tem quase um ano, né? Eu considero que foi a partir da nossa chegada em São Paulo, porque lá no Rio de Janeiro era algo esporádico que eu fazia. E aí, desde que nós chegamos aqui, nós nunca mais deixamos de ir. Nunca mais deixamos de ir a uma missa de domingo, né? Salvo, eventualmente, quando a gente tem o Protagon, que tem o evento durante o domingo, mas nem nas nossas viagens, nas viagens fora do Brasil, a gente dá um jeito. E aí, o que acontece? Aí a gente começou... Tá, e aí começamos a frequentar a igreja. Pra vocês terem uma ideia, meninas, eu nunca havia ido a uma missa. Eu nunca havia ido numa missa. O Wendel já tinha ido em missa, acho que o Wendel começou a fazer catequese quando era criança, né? Mas eu só tinha ido assim, a casamento, a batizado, mas numa missa eu nunca tinha ido. Eu chegava na missa, eu não sabia o que fazer lá. Quem é católico sabe, só ficava colando assim, né? Das pessoas. Mas aquilo foi crescendo no meu coração, E aí, no Wendel também, e aí não precisava nem chamar, aquilo virou o nosso compromisso de missa no domingo, virou algo natural, era algo natural, irmos à missa ao domingo, e aí começamos a estudar, né? A entender o que era realmente a missa, a entender o que era ser cristão, a entender o que era ser católica, e começamos a estudar, e aí de estudar, falei, gente, mas peraí, não tem como a gente ser católico e vivermos juntos sem receber o sacramento do matrimônio, né? Porque estávamos em pecado, por mais que estávamos casados no civil, estávamos em pecado por não termos recebido o sacramento do matrimônio, tá? Então, a gente nunca comungou, a gente já sabia, né? Desde o primeiro dia, eu sempre soube que eu não... esse conhecimento eu tinha, né? Desde que eu fui lá no Rio de Janeiro, que eu não podia comungar, porque eu vivia com o Wendel casada só no civil. E aí eu falei, não, eu preciso comungar, eu preciso receber o corpo de Cristo. E aí comecei a ver a possibilidade de nos casarmos na igreja, e aí descobri que nós tínhamos que fazer a catequese. E aí começamos a fazer a catequese. E aí foi com a catequese que a gente começou a se aprofundar nos estudos, né? Da vida cristã,
da Igreja Católica, de entender o que é, por que é. E foi assim, né, que tudo aconteceu, que nós chegamos e passamos a estudar muito. E foi ao longo dessa... E eu digo que foi mais intenso no ano de 2023, desde que eu decidi, que nós decidimos que iríamos nos casar na Igreja Católica, que nós nos aprofundamos, nós temos estudado muito, tá? E aí que eu decidi me aprofundar, que aí de verdade eu entendi o que era o casamento. E isso, talvez você me pergunte assim, Karina, o que mudou, né? O que mudou após a conversão? Mudou tudo. Em relação à visão de vida, em relação à visão de mundo, muitas coisas, né? Eu e o Wendel, nós tínhamos valores que já conciliavam com a fé cristã, por isso até que tem muita gente que acha que nós éramos evangélicos por conta das nossas falas, né? Tem muita gente que acha que nós éramos evangélicos, não, é porque muitos dos nossos valores já estavam alinhados naturalmente com o que é ser cristão, né? Mas foi a catequese que nos aprofundou e nos fez entender muito do que é verdadeiramente a vida, que eu não vou entrar nessa live aqui, senão ela vai ficar muito comprida, se eu for explicar qual é a minha visão de mundo hoje, a partir da visão cristã e dos ensinamentos católicos, tá? Talvez a gente possa fazer isso numa outra live, num outro momento, se for interesse de vocês. Mas hoje eu queria me limitar à questão do casamento, tá bom? Hoje eu queria me limitar à questão do casamento, porque eu demorei bastante para escrever meus votos. Eu acho que eu passei, sei lá, uns 40 dias. Eu escrevi meus votos no dia do casamento, porque eu pedi pro padre, né, se nós poderíamos fazer nossos votos. Eu pedi pro padre Samuel e ele nos autorizou a fazer os votos. E eu passei uns 40 dias pensando, lendo e meditando, né, nas minhas leituras sobre casamento. Eu li muito sobre casamento para poder escrever meus votos. Mas eu escrevi na manhã do casamento, na manhã do dia 9 de junho, eu sentei e eu falo assim que eu imprimi, né? Eu fiquei 40 dias ali estudando, meditando sobre o assunto e eu imprimi os meus votos. E os meus votos, né, hoje eu até vi que uma pessoa... eu não sei como ele conseguiu o pedaço daquele vídeo, né? Acho que muita gente gravou e as pessoas postaram e postou um pedaço, né, dos meus votos, quando eu digo que eu só consegui compreender o casamento quando eu olhei para Cristo crucificado. Aí eu consegui entender o que era o casamento, porque até então eu tinha um valor moral em relação ao casamento, eu tinha uma visão moral, uma visão ética em relação ao casamento, e até uma visão um pouco cristã, digamos assim, né? Valores como fidelidade, a intenção de que fosse para sempre. Mas foi a partir do estudo mesmo e dessa conexão com a fé, com a igreja, com Deus, e que eu consegui finalmente compreender o que é o casamento. E foi isso que eu coloquei nos meus votos, né? O que é o casamento para mim. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para ver se vocês querem falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa do que falamos até aqui. Vamos lá. Se vocês quiserem, né, falar, perguntar alguma coisa do que foi até aqui. Porque aí, então é isso. Não houve uma dor, não aconteceu nada, além desse fato do que aconteceu lá em Roma, e essa espécie dessa visão que eu tive, e esse chamado mesmo, foi um chamado, tá? E... o que eu falei pro Wendel, né? Eu vou falar pra vocês. Todo mundo quer saber. De tudo, o que o povo quer saber é o que eu falei que o Wendel riu. Meu Deus, vocês são demais, né? E... deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. E eu fico muito feliz, assim, sabe? E o que eu quero dizer pra vocês, não tem... a minha conversão não tem mais valor, nem menos valor do que a conversão de qualquer pessoa. Mas, assim, eu fico muito grata que não precisou ser num momento de dor. Que não precisou ser naquele momento, assim, que... existia um vazio na nossa alma, eu sentia um vazio na minha alma, e aí eu precisava buscar algo. Não,
tava tudo bem com a nossa... Tava tudo bem com a nossa vida, nós estávamos felizes. E hoje eu sei que faltava algo. Eu tenho essa consciência de que faltava algo. Eu não sentia nenhum vazio, eu não sentia nenhuma dor, não foi nada disso, né? Uma perda, não foi nada disso. Hoje eu entendo que faltava, mas na minha visão estava tudo bem. Estava tudo ótimo. Então, a conversão foi um presente. Deus foi tão generoso comigo e com o Wendel que não precisamos ter uma dor, né? Não precisou ter uma dor para nossa conversão. A gente foi pelo amor, nós fomos guiados pelo amor. E o que eu tô falando não é maior, nem menor, não foi maior nem menor, não tem maior nem menor valor do que a conversão de ninguém. Mas eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz que tenha sido nesse momento de só amor mesmo, né? De entrega mesmo, tá bom? Foi só um momento de amor mesmo e que eu nunca, gente, se alguém me dissesse a Karina de 10 anos, de 20 anos atrás, que eu e o Wendel estaríamos vivendo a experiência que nós estamos vivendo, nunca. Aí eu falei que eu não ia chorar. Sua catequese foi com o padre Paulo Ricardo? Não. Padre Paulo Ricardo é um grande, né, um padre que tem feito um trabalho maravilhoso. Nós temos visto conversões poderosas que têm acontecido a partir do padre Paulo Ricardo. Eu estudo com o padre Paulo Ricardo, eu assino a plataforma dele, eu ouço a homilia do padre Paulo Ricardo todos os dias, mas eu nem o conheço pessoalmente, né? Quando eu estive em Cuiabá, eu fui na missa na paróquia dele, mas não foi ele. Não foi ele que celebrou a missa aquele dia. Então, nem conheço o padre Paulo Ricardo, eu escuto a homilia dele todos os dias, estudo com ele, faço parte da plataforma, sou aluna da plataforma dele, mas a nossa orientação, né, nosso orientador de todas as semanas, de tudo que a gente precisa, e que eu sou muito grata também para a nossa conversão, é o padre Samuel que celebrou o nosso casamento, né, o padre Samuel. Então, que são padres aí que vêm guiando a nossa vida. Então, voltando, né, nem nos meus maiores sonhos eu iria imaginar que um dia nós viveríamos uma experiência dessa. Quando o Wendel começou a ir na igreja, quando a gente foi as primeiras vezes na igreja, a primeira vez que eu olhei pro Wendel e que eu vi o Wendel cantando na igreja, era a primeira vez que eu vi o Wendel cantando, assim, né? Ele gosta de cantar. O Wendel tem uma voz muito bonita pra cantar, ele canta. Como diz meu sogro, deveria cantar mais, né? E que eu vi o Wendel, não cantando lá, fazendo parte do coral, do meu lado, durante a missa, que eu olhei pra ele, que eu vi aquele homem cantando, que eu vi aquele homem de joelhos. Meu Deus, e sempre que eu tô na igreja, que a gente tá na missa, que eu olho pro lado e vejo aquele homem. Gente, é uma experiência que eu nunca achei que eu pudesse, que eu nem merecia tanto, sabe? Sério mesmo, eu não achei que eu merecesse tanto, né? Então vamos lá, mas então vamos falar do casamento, né? Deixa eu só me recompor, porque eu falei que não precisava chorar, né? Que eu não precisava chorar. Eu falei que eu não precisava chorar. Vamos lá. Deixa eu só me recompor aqui. Então, vamos lá. E aí, o que mudou em relação à minha visão do casamento? São até coisas... Se no final der tempo, e vocês quiserem, posso até ler os meus votos no final, né? Posso até ler meus votos aqui para vocês, né? Como foi o voto que eu escrevi. Mas o que acontece? As pessoas se casam, gente, com a intenção para duas coisas. Para ser feliz e para viver o amor, né? As pessoas se casam para duas coisas. Eu quero ser feliz. Eu caso para ser feliz e eu caso para experimentar o amor, né? E aí fica aquele lá.
Pra sempre. É pra sempre, mas é mais ou menos pra sempre. É pra sempre enquanto eu for feliz e é pra sempre enquanto existir o amor. Não é isso? Vamos conversar. Eu não vou tirar os comentários agora para que a gente possa afirmar esses... Ai, gente, desculpa, tá? Eu tô com as minhas ideias ainda. É a primeira vez que eu falo sobre isso, então não tenho as ideias tão formadas na minha cabeça, né? Então, assim, as pessoas se casam pra isso, não é? As pessoas se casam querendo ser feliz no casamento, né? Então eu caso e eu quero ser feliz dentro do meu casamento e eu quero experienciar o amor. É pra isso que as pessoas, não é isso? Fala aí pra mim, se não é mais ou menos... Aí tem gente falando assim, não precisa casar pra ser feliz. Claro que não, mas quando as pessoas casam, elas querem ser felizes dentro do casamento, não é isso? Né? As pessoas se casam porque elas querem ser felizes dentro do casamento e querem experienciar o amor. Ah, ótimo. Aí eu pergunto pra vocês, e se faltar felicidade no casamento? E quando nessa falta de felicidade no casamento se percebe esse amor morrendo? Porque esse amor é um amor humano, é um amor natural, é um amor de natureza humana, esse amor que a gente sente pelo outro, tá? A gente sente um amor humano, um amor natural. Só que o que acontece? Quando essa felicidade que a gente almeja dentro do casamento não acontece, logo esse amor natural, ele começa o quê? A se dissolver. Não é assim que acontece? Hã? E aí, qual é a questão? O que eu aprendi de mais valioso sobre casamento através da minha conversão, da conversão do meu marido, de estar dentro da igreja, de estudar o evangelho, de estar dentro da fé católica e da experiência toda que nós temos vivendo com o Espírito Santo, com a Virgem Maria, é que o casamento não é um lugar para você ser feliz e o lugar desse amor humano. Não é nada disso. Então, esse é o equívoco. É por isso que as pessoas não conseguem, muitas vezes, sustentar um casamento. Porque as pessoas buscam estar dentro de um casamento em que existe felicidade e amor. E quando essa felicidade começa a destruir esse amor, qual é a opção? A separação. Entenda, o casamento é indissolúvel. O casamento só pode ser dissolvido pela morte. E é por isso que eu começo os meus votos, né? Eu começo os meus votos dizendo: este é o meu maior ato de coragem. Estar aqui nesse altar, diante de Cristo, diante da Santa Igreja, diante de um padre, para dizer para um homem que eu vou viver para ele, com ele, para sempre. Porque a partir daquele momento, o meu casamento se tornou indissolúvel. Quando eu era casada apenas no civil, eu tinha a opção de sair desse casamento. Hoje eu não tenho mais. Entende? Hoje eu não tenho mais. Então, o que eu entendi? Que se você quiser um casamento para ser feliz o tempo todo, é claro que no casamento, gente, é claro que o casamento, você vai ter momentos de felicidade, você vai ter momentos de alegria, você vai ter momentos de prazer. Eu e o Wendel, nós temos uma vida muito boa, né? Tem gente que fala assim, vocês ficam aí só mostrando uma vida maravilhosa. Eu falei, gente, mas vocês querem que eu invente uma vida ruim? Minha vida é boa mesmo com meu marido, né? Claro, eu e o Wendel, a gente briga, a gente se desentende, eu sou braba, né? Eu sou colérica, né? Quem entende sobre os temperamentos, eu sou colérica, gente, eu sou braba, né? A gente briga, a gente, como qualquer casal, entende? Mas o casamento, gente, não é um lugar de ser feliz. O casamento é um lugar, presta atenção no que eu vou falar. E deixa eu falar mais uma coisa, eu até anotei isso aqui, ó. Vocês só vão ser capazes de compreender o que eu estou falando numa visão conciliada com Cristo sobre o que é o casamento. Se você quiser fazer uma relativação, mas isso é relativo pelo mundo em que vivemos, a nossa conversa não chega a lugar nenhum. Né? Se você tiver aqui com uma ideia de mulher empoderada, vocês entendem o que eu quero dizer com empoderada, né? Se você estiver aqui com uma visão de mulher empoderada,
com uma visão de que isso é relativo pela sociedade que nós temos hoje, a gente não consegue se falar. Eu estou aqui falando a partir de uma visão cristã de fé, tá? Eu venho estudando mais profundamente há 6 meses. O cristianismo, a Igreja Católica, então é claro que eu sei muito pouco. Eu estudo desenvolvimento humano e comportamento há 20 anos. E eu tô longe de saber muito. E eu estou estudando isso tudo há 6 meses, de forma muito intensa, eu e o Wendel. Mas são só 6 meses, então tem muita coisa que talvez se você me perguntar, eu vou falar, eu não sei, né? Eu tenho que estudar. Mas, se você estiver dentro do seu casamento, buscando esta felicidade mundana, teu casamento vai acabar. Teu casamento vai acabar. Então, o que eu quero dizer com você entender uma visão cristã do casamento? O casamento é o lugar, tá? O casamento é o lugar de buscarmos a santidade. De sermos o mais próximo de Cristo. E o casamento, o nosso papel é ajudar o nosso cônjuge a alcançar o céu. E se você tem filhos, os seus filhos. E claro, o mundo como um todo, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir converter para que essas pessoas alcancem o céu, né? Mas o casamento é isso. Hoje até brinquei com ele, eu falei, não, eu sou mulher, eu tenho que te ajudar a ir pro céu, vamos lá. Falei para ele, né? Então, o casamento é isso, gente. É um lugar da gente buscar a nossa santidade, assim como é a vida. Então, talvez um dia a gente faça uma live, se vocês quiserem, falando assim, né? Então, qual é o nosso propósito na vida? Né? Qual é o nosso propósito? Mas dentro do casamento, é isso, né? É a gente buscar a santidade, a gente ajudar o nosso cônjuge a encontrar a santidade e levá-lo ao céu. E a sua família, e seus filhos, levar a sua família para o céu. Tá? E nós vamos fazer isso como? Através do desenvolvimento de virtudes. Fugindo dos pecados, transformando os nossos pecados em virtudes. Tá? E são essas virtudes que tolera, que suporta, que aguenta. Né? Porque se nós tivermos que tocar todas as dificuldades de um casamento apenas com a nossa visão mundana, a gente não dá conta. A gente não dá conta. Gente, olha o mundo como está hoje. O nível de facilidade que existe hoje para sexo. Hoje, né, você vê essa semana se falando sobre relacionamento aberto, né? Essa semana eu tive tanto orgulho do meu marido, eu tive tanto orgulho do Wendel ontem, não sei se foi ontem, se foi hoje, que ele foi num programa de internet, um programa em que as pessoas querem banalizar, e ele foi lá e eles queriam que ele comentasse o caso do Neymar sobre relacionamento aberto, e meu marido foi lá e falou, isso é pecado. E o povo horrorizado, mas vai falar de religião. Ele falou, eu não tenho como falar disso se eu não falar de Deus com vocês. E eu tive tanto orgulho do meu marido ontem, enfrentando aquelas pessoas todas, sabe? Então, nós não temos recursos, meninas, para buscar a santidade dentro de um casamento se não tivermos o entendimento que não vai ser felicidade mesmo, o tempo todo, tá? É um exercício, o casamento é uma missão. Isso é um casamento. A missão é assim, gente, como eu faço para levar esse homem pro céu? Como que eu faço para esse homem ficar santo? E é claro que tem que ser os dois, né? Eu sei que já tem mulher pensando aí, né? Karina, mas o que eu faço? Meu marido não quer. Joelho no chão, mulher. É você fortalecer a sua fé, é você pedir a Jesus que fortaleça a sua fé e o seu amor por ele todos os dias, e você fortalecer a sua fé de tal forma de que o seu marido também vai se converter a isso. E não largar do seu marido, né? Se o seu marido como diz o padre Paulo Ricardo, não são palavras minhas, são palavras do padre Paulo Ricardo, se seu marido é minimamente funcional, né? Se seu marido é minimamente funcional, é a tua cruz.
Você não casou? Você não escolheu? Você não jurou? É a tua cruz. E aí, se vocês querem saber por que o Wendel gargalhou durante a nossa... Se você quer saber por que o Wendel gargalhou durante a minha... do meu... Esqueci o nome agora, gente. Da minha fala na igreja. Me faltou a palavra agora. Porque eu brinco... Porque a gente, né, dentro desse entendimento de que esse casamento, essa missão de que a gente, né, vai buscar a santidade, passando pelas dores, passando pelos desafios, sem desistir da outra pessoa e aguentando as dores do relacionamento, né? As dores do... Votos, obrigada, meninas, votos, do meu voto, né? O que o Wendel riu durante o meu voto, que até aquela imagem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, peraí. Deixa eu achar aqui pra vocês, aqui a imagem, né? Que todo mundo me pergunta o que aconteceu. Deixa eu achar aqui pra vocês. Que vocês me perguntam. Peraí, deixa eu compartilhar aqui pra quem não entendeu. Todo mundo me pergunta... Cadê que eu vou achar aqui? A imagem. Essa, ó. Tá vendo? Todo mundo me perguntou o que aconteceu aí durante os meus votos. Estavam tão emocionados nós dois. E aí perguntaram, né? O que aconteceu que o Wendel deu esta gargalhada. Então, assim, porque eu brinco, né? Quando a gente... Tá acontecendo alguma coisa, aí eu falo assim pra ele que eu sou a cruzinha dele. Eu falo assim, amor, é porque eu sou sua cruzinha, né? E aí, durante os meus votos, eu estava falando, né? Que eu havia compreendido, né? Eu falei assim, eu compreendi que o casamento não é o lugar de ser feliz, né? Que vamos ter momentos de prazer, vamos ter momentos de alegria, vamos ter momentos de felicidades, mas que muitos são os momentos de dores. Aí eu falei, lembra, amor, eu sou a sua cruzinha. Aí a hora que eu falei, lembra? Tipo assim, eu acho que nunca esperaria que eu ia falar ali no meio da cerimônia. Lembra, amor, eu sou a sua cruzinha. E aí foi o que ele deu risada, né? Foi por isso. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não... Deixa eu ver como que eu saio daqui, gente. Como que eu tiro isso agora, essa imagem? Ai, Senhor, peraí. Meu Deus, eu não lembro como que eu faço para tirar a imagem agora e voltar para a tela. Meu Deus. Cadê? Como que eu faço? Acho que aqui. Escolher. Parar de compartilhar. Pronto. Então, foi por isso, né? Então, meninas, é claro, né? E se existe uma violência física que põe a sua vida em risco, a vida dos seus filhos, né? Um homem disfuncional, né? Que causa dor, vergonha, ou que te expõe a sua própria vida, né? E que expõe a sua própria vida... eu não tô aqui nem pra dizer que você pode se separar desse homem. Aí você tem que... De verdade, eu não sei se você pode se separar. Acredito que você possa vir a se separar desse homem. Só que você tem que entender o seguinte. O seu casamento é indissolúvel, né? Você continua casada. Mesmo que você deixe aquele homem. Diante de Deus, você não é... Eu acredito que você não é obrigada, né? A viver com aquele homem, mas você continua sendo uma mulher casada. E se você se relacionar com outro homem, você está em adultério. Entende? Então, isso é em relação a ser feliz. Então, mulher, se o seu marido hoje é um desafio na sua vida, pega a sua cruz. Né? Vocês estão estudando a Bíblia? Sim, certamente, né? Então, a igreja permite a separação de corpos. Estão dizendo aí, obrigada por quem está me ajudando, né? Mas o casamento não se torna indissolúvel. Até onde eu sei, o casamento não é. Que eu falei para vocês, eu estou estudando há 6 meses, né? Mas até onde eu sei, o casamento não se torna indissolúvel. Então, mulher, qual que é a sua missão? E a missão do homem também, tá? É que eu sei aqui que... eu sei aqui que a maior parte absoluta é de mulheres. Por isso que eu estou nesse diálogo com mulheres. Eu sei que 99% aqui são mulheres. Tem homem ali, eu tô vendo, tá? Mas tudo que eu tô falando da mulher, também do homem, né? Se o homem tá lá com a mulher difícil e tal, ele também, né? Pega a cruz dele e carrega, né? Se aquela mulher é uma mulher difícil, aquela mulher que precisa desenvolver de virtude, sair do pecado, é a mesma coisa. Eu só tô falando com as mulheres porque eu tô aqui com vocês, tá bom? Não quer dizer que isso é uma função só da mulher, tá bom? Então, meninas, o que acontece, tá? Você precisa aumentar a sua fé
e contribuir com a conversão desse homem, né? Converter esse homem, porque no casamento o papel dos noivos dos cônjuges é levar o outro à santidade. Só que as pessoas desistem. E por que as pessoas desistem, né? Porque se você tem um marido difícil, se você tem um marido difícil, uma esposa difícil, né? Isso vai fazendo o quê? Vai acabando, né, com o amor. Mas qual é o amor que vai acabando? É o amor natural. Esse amor humano que nós temos. Então, eu até usei nos meus votos, né, as bodas de Canaã. Porque o que é a bodas de Canaã, né? Os noivos contrataram vinho para o casamento. Aquilo foi tão, quando eu vi na Bíblia, aquilo foi tão marcante que eu li muitas coisas sobre a bodas de Canaã. E o que acontece? Os noivos contrataram vinho para o casamento, né? E Jesus era um dos convidados. Maria e Jesus eram convidados para aquele casamento. E uma das famílias, inclusive, era uma família com mais posses. E aí contratou-se o vinho. E naquele tempo a festa de casamento durava 7 dias. Tá? E já, não sei se no primeiro ou no segundo dia, vou tirar um pouquinho os comentários que eu fico mais confusa, tá? Só um pouquinho. Porque eu fico confusa lendo os comentários de vocês. E aí, quando foi algum determinado momento ali, Maria descobriu que o vinho tinha acabado. E aquilo naquele tempo era uma vergonha, assim, né, pra família, o vinho acabar. E aí, Maria chega a Jesus e pede, né? Jesus, acabou o vinho. E Jesus diz pra Maria, mas ainda não chegou o meu tempo, né? Ela fala, quando será o tempo, então, né? E aí, Jesus aceita, né? E chama, né? Maria chama ali as pessoas que estavam trabalhando no casamento. E Jesus chega ali diante de uns torréis, né? Acho que chama. Como uma espécie de uns barris onde se guardava água. E aí Maria diz para as pessoas, e isso ficou muito forte dentro de mim também. Maria fala para aquelas pessoas que estão trabalhando no casamento, fala bem assim, faça tudo o que ele pedir. Faça tudo o que Jesus ordenar. Né? Faça tudo! Tudo! Vocês estão ouvindo? Tudo! Ela não falou, faz uma parte. Ela disse, faça tudo que ele pedir. E aí, Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Tá? Então, o que é esse vinho? Esse é o novo vinho que vai alegrar aquela festa de casamento. Antes, aquela festa de casamento estava sendo animada, alegrada e se desenvolvendo através daquele vinho humano, natural, que foi comprado pelos noivos. Mas aquele vinho acaba. Entende? Aquele vinho acaba. E quando aquele vinho acaba, o único vinho capaz de sustentar aquele casamento e animar de forma indissolúvel e para sempre é o vinho sobrenatural, que é o amor sobrenatural de Jesus. Então a gente tem que amar os nossos cônjuges como uma representação do amor de Jesus. Entende? Não é mais um amor natural. É um amor sobrenatural. Que eu creio, dentro daquilo que eu conheço, do que eu já estudei, que é esse exercício de dizer todos os dias, Jesus, aumente a minha fé. Aumente o meu amor em ti. Porque quanto mais você aumentar o seu amor em Cristo, mais você vai dar conta de amar esse abençoado aí, que deixa a toalha molhada em cima da cama. Vocês me entendem? E aí foi isso que eu entendi em relação ao casamento. Que essa felicidade não é o objetivo do casamento. É buscar santidade e contribuir para que meu cônjuge seja santo e vá para o céu. E que o amor, talvez esse amor humano, eu não sei, eu amo muito meu marido, eu sou muito apaixonada, sabe? Mesmo todos esses anos juntos, eu ainda sou muito apaixonada. Eu sei que ainda tem muito desse amor humano. Eu não sei se esse amor humano também acaba. Mas que o que vai sustentar para sempre é o vinho que Jesus transformou a partir da água. É esse amor de Jesus que vai sustentar para sempre. Entende isso?
Foi isso que eu compreendi, né? E que torna o meu casamento indissolúvel, e que muda tudo, e que faz com que a nossa vida, a nossa paciência, que a nossa resignação, que tudo mude. E isso eu tô falando só em relação ao matrimônio, não tô falando em relação às outras coisas não, né? Então é isso, meninas, né? Que esse, deixa eu ver o que mais que eu anotei, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei. E é por isso, meninas, que tem uma outra coisa que eu falei que eu pensei que eu queria falar com vocês também. Vou botar os comentários aqui, tá? Então, isso que eu compreendi. Meus votos foram em relação a isso, né? Esses foram os meus votos. E foi essa a minha compreensão do que é de verdade o casamento. E é isso que eu quero que você leve para sua casa. Se tá difícil, se seu marido é um homem difícil, seu casamento é um casamento difícil, é claro que além de recursos para que você se desenvolva também emocionalmente, né? Que você se desenvolva emocionalmente, muitas vezes que você vai ter ferramentas para ajudar no seu casamento. Eu não estou dizendo que você não vai nunca mais poder ir num psicólogo, né? Existem recursos humanos que a gente pode usar para contribuir com o nosso casamento, que vão ser instrumentos de Deus no seu casamento, tá? Claro que você pode buscar um terapeuta, buscar um grupo de ajuda, por exemplo, para um casal. Claro que você pode recorrer a isso, mas em última instância você também precisa recorrer ao joelho no chão, né? Eu tenho até falado sobre isso, né? É joelho no chão e pedir a conversão do seu marido. Porque, gente, entendam, nesse mundo de hoje, né? Nesse mundo de hoje, com tanta facilidade, por que acontece? Como que acontece hoje? Ah, meu casamento não tá legal, meu casamento não tá gostosinho. Ah, mas olha como é fácil. Olha quanta disponibilidade de pessoas. Eu posso ter prazer com sexo em outro lugar. Ah, vamos ter um relacionamento aberto. O sexo aqui no casamento não tá bom. Ah, então vamos abrir, vamos fazer sexo com outras pessoas, né? Então, entendam que vocês só vão passar por esse mundo como está hoje, nós só vamos sobreviver no nosso casamento, no mundo como está hoje, dentro de uma fé em Cristo. Para desenvolvermos, eu vi que ele chegou por aí, né? Através do desenvolvimento das nossas virtudes e afastando o pecado da nossa vida. Porque senão, gente, a gente não dá conta. Se a gente ficar acreditando nas nossas próprias forças, no mundo como vai hoje, a gente não dá conta. Se não tá bom, vai ter que melhorar. E Karina, mas já faz 10 anos, tá rezando pouco, mulher. Tá rezando pouco, né? Casamento é difícil demais. Sim, gente, casamento é mesmo. Parabéns pra você que chegou a essa conclusão. Parabéns. Entenda isso. O problema é esse, que as pessoas acham que o casamento vai ser o mar de rosas. Que o casamento vai ser aquele ambiente de felicidade. E foi isso que eu falei nos meus votos. Eu entendi que não é isso. Tá? Casamento é difícil, você é desafiado todos os dias. Casamento, gente, é a nossa grande possibilidade de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional e na busca da nossa santidade. É isso é o casamento, né? Isso que é o casamento, né? Então começou, hoje eu vi o padre Paulo Ricardo falando o seguinte, achei lindo essa fala do padre Paulo Ricardo, que num confessionário, uma mulher chegou para ele e falou assim: Padre Paulo Ricardo, eu não aguento mais, eu não tenho vida, meu marido toma todo o meu tempo, meus filhos tomam todo o meu tempo, eu não tenho vida, eu não aguento mais, Padre Paulo Ricardo. E falando para ele, né? Aí ele virou e falou assim para a mulher: Ah, mas mulher, me explica uma coisa, é claro que você não tem outra vida. O que precisa acontecer para você entender que a sua vida é a sua mulher, que a sua vida é o seu marido e seus filhos. Então, se eles estão tomando toda a sua vida, tá certo, porque a sua vida é isso aí. Entende? Né? Então, se você...
eu quero sair dessa relação, ou estou infeliz nessa relação, porque essa relação tá tomando toda a minha energia. É isso aí, gente. A nossa vida é isso aí. Entendeu? Entendeu, meninas? Por isso que eu vou morrer solteira e longe dos homens. Então, e aí a sua vida vai ser pra quê? Isso que vocês têm que entender, né? A pessoa que não quer ter um casamento, ela está fugindo do seu próprio desenvolvimento, da sua busca da santidade. Casamento, gente, é uma ferramenta poderosa. Quem não quer casar é porque não quer passar pela dificuldade, só quer estar na vida mundana. É uma pessoa egoísta, que não quer ajudar outra pessoa a se desenvolver, que não quer ajudar outra pessoa a buscar a santidade, que não quer pôr filhos no mundo, para que esses filhos também busquem a santidade. Fica aí no seu mundinho de solteira, feliz, boazinha, né? Que nada me acontece, que nada me aconteça. É isso, né? Matrimônio é vocação, exatamente, né? Você pode querer ficar solteira, mas aí você precisa ficar na castidade, né? Tá tudo bem, você não quer casar? Você não quer casar, mas você quer ficar nos prazeres da vida, né? Então, quem diz, eu não quero um relacionamento, eu não quero me casar, a pessoa não quer casar porque ela quer ficar o quê? No prazer. Gente, quem quer viver só no prazer da vida, no prazer da carne, não vai ver a face de Deus. Entende? Entendeu? Não? Então, o meu convite é para quem quiser se casar na igreja. Tem alguém aí que tá noiva para se casar na igreja? Sim, você pode ser solteiro, mas você vai viver solteiro na castidade, né? Claro que é possível, né? Mas as pessoas não querem ficar solteiras para viver a castidade. As pessoas querem ficar solteira para desfrute, né? Não concordo. Não é sobre você concordar, Jaque. Entende? Não é sobre você concordar. É isso que as pessoas, elas querem relativizar Deus. Parem com isso, gente. Parem de ser soberbos. As pessoas querem relativizar Deus. Você pode ficar solteiro. Pode. Não tem problema se você quer ficar solteiro. Mas então você vai ter que viver a castidade. Né? Não é isso. As pessoas, elas querem se casar, elas querem ficar solteira para viver no desfrute da vida. Então, quem aí vai casar na igreja? Então, gente, as pessoas se casam na igreja, a maior parte das pessoas se casa na igreja como um evento social. Como um evento social. Porque é bonito, porque dá umas fotos bonitas, porque tem umas palavras bonitas, e é por isso que as pessoas vão casar na igreja. Presta atenção na sua decisão. Presta muito atenção na sua decisão. A sua decisão de casar na igreja é uma decisão do para sempre. Então não faça do casamento na igreja um evento social. Não faça, você vai receber um sacramento. Às vezes a pessoa vai se casar na igreja porque os pais querem a cerimônia. Mas e você? Você que vai se casar na igreja, você e o seu noivo, você e a sua noiva, vocês precisam ter responsabilidade sobre essa decisão de vocês. Sabe, foi por isso que lá atrás, graças a Deus, com muita sabedoria, quando eu me casei no civil, eu não quis casar na igreja. Porque eu falei, é desrespeitoso eu me casar na igreja se eu não professo essa fé. Se eu não vou criar meus filhos na fé católica, como que eu vou, né, fazer para me casar na igreja? Se eu não, né, se eu não sou católica, chama um pastor, fala, mas eu também não sou evangélica, né? Então não fazia nenhum sentido pra gente, né? Então, mulheres, se você tá num casamento difícil, com um marido difícil, vá buscar o desenvolvimento. Você pode buscar recursos, buscar terapia, buscar psicólogo, mas em última instância o que você precisa fazer é rezar pela conversão do seu marido. Se a sua fé é pequena,
Pede para Deus aumentar a sua fé, pede para Cristo aumentar a sua fé, pede para Cristo aumentar o seu amor por Ele, porque se você aumenta o amor em Cristo, você aumenta um amor sobrenatural sobre o seu marido. Tá claro isso? Tá claro? Então eu convido quem está noivo para ter muita responsabilidade. Eu não tô falando para você não vá casar. O que eu mais quero é que as pessoas se casem na igreja, né? O que eu mais quero é que as pessoas se casem. Mas não faça disso só um ato social. Se falta 3 meses, 4 meses, vão estudar. Mergulhem no estudo cristão, no estudo da igreja católica. Se convertam de verdade para que vocês se submetam ao sacramento do matrimônio. Entendeu? Eu vou deixar salvo assim, gente. Eu vou deixar, não se preocupe não. Tá bom? Não se preocupe, não. Aí, ó. Se o casamento não dá certo... Cadê? Vou fixar esse comentário aqui. Cadê? Ah lá. Cadê? Fixei, cadê? Uai, cadê? Ah, não, fixei o errado. A pessoa falou ali. Se a pessoa não está feliz no casamento, ela não é obrigada a ficar para sempre nesse casamento. É isso. Tá vendo? As pessoas estão nesse mundo buscando a felicidade terrena. Eu não tô feliz nesse casamento, eu não sou obrigada. Você é assim, mulher. Você jurou perante Deus que você ia morrer com aquele homem. E como assim? Então quer dizer que você pode ir lá, diante de Deus, vai lá, promete, mas eu não tô feliz. Gente, a felicidade não é desse mundo. Não é. Quem ficar na busca desta felicidade aqui, claro, a gente tá em busca de momentos felizes, momentos de prazer, mas a felicidade não é aqui. Entende? Só que é isso que eu falei. Se você quiser ter esse diálogo aqui a partir desse relativismo social e mundano, não tem conversa. A gente não consegue conversar. Eu estou conversando dentro de uma visão cristã de vida sobre o que é o casamento, né? É isso, tá? Ok? Eu achei que hoje era isso, meninas. Eu posso vir... A gente pode fazer uma outra live, se vocês quiserem, para falar mais sobre questão de casamento, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher. Podemos falar sobre isso, entendeu? Numa outra live, mas eu acho que hoje era isso, né? Eu acho que hoje é isso, né? Acho que hoje é isso. Qual era a sua religião? Eu já falei, gente. Aí eu vou deixar para vocês assistirem de novo, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Vamos lá. Deus abençoe. Amém. Vamos ver. Vamos lá, se temos mais perguntas. Vamos lá. Cadê? Você ostenta muito. Não parece ser humilde, chega a ser cruel. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. E eu botei essas joias aqui, foi de propósito. Não foi à toa que eu botei as joias. Porque eu quero mostrar pra vocês que eu sou outra pessoa espiritualmente. Eu sigo gostando, eu gosto de joias. Eu gosto de coisas que o dinheiro nos proporciona. Viagem, poder viajar, poder ter uma casa boa, né? Deus não nos proíbe de ter isso. O que não podemos é achar que isso aqui, ou a casa que eu tenho, me faz melhor
do que outra pessoa. Me faz melhor. Se eu tirar tudo isso aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Se eu tirar tudo isso aqui, ó, isso aqui, se eu tirar tudo, eu não sou nem mais, nem menos. Não sou nem mais, nem menos. Entende? Esse é o equívoco das pessoas, quando elas acham que elas são melhores do que elas... Não é nem comparado com o outro, eu tô me comparando comigo mesma, ok? Eu não sou uma Karina melhor ou pior com isso aqui. Ou eu me esquecer que o meu compromisso com a minha santidade permanece. E que, inclusive, sim, tudo isso aqui torna o meu caminho com a santidade mais difícil. Porque, né, nos proporciona mais coisas mundanas, né? O dinheiro nos proporciona coisas mundanas, nos proporciona mais coisas mundanas. Maior o meu desafio, maior tem que ser a minha fé. É isso que você tem que entender, você que falou isso aí, né? Maior tem que ser a fé daquele que tem dinheiro, daquele que tem joia, porque a gente acaba cedendo às coisas mundanas, entende? A minha fé tem que ser ainda mais forte, para não estar presa ao que é terreno, para não estar preso o que é material. A gente pode ter o material, a gente pode ter... não tem problema. O problema é a gente esquecer que a gente tem que caminhar em busca da nossa santidade. Exatamente, é muito desafiador, né? É muito desafiador. Claro, é mais difícil um rico passar é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Isso significa que os ricos são ruins? Não! O problema, entende? É que muitas são as coisas terrenas, mais ainda, né? O desafio, o apego, porque, gente, uma das coisas que... Isso a gente vai falar numa outra live, né? Uma das coisas que a gente precisa é ter o desapego ao que é terreno. É só o desapego ao que é o terreno que vai nos caminhar para o céu. E aí, quando uma pessoa... Olha como as pessoas são. Quando uma pessoa diz, mas se eu não tô feliz, eu não sou obrigada a viver num relacionamento, é o mesmo apego terreno. É o mesmo apego. Eu estou aqui na terra para ser feliz. Dane-se o meu marido. Dane-se a busca da santidade dele. Entende? É a mesma coisa. Tá? Só que as pessoas têm uma mania de achar que o problema é o dinheiro. Não. Que é o apego ao dinheiro. Esse apego ao prazer. Esse apego à felicidade. Esse apego a esses amores mundanos. Entendeu? Sim, isso aqui torna mais desafiador, sim. Exatamente. Tá perto de Deus é aprovação diária. Tá bom? Então é isso, meninas. Tá bom? Então, e quem é pobre, quem é rico, gente, tá todo mundo, né? Tá todo mundo exposto ao pecado. Tá todo mundo tendo que buscar as virtudes, né? E não pensa, gente, eu coloquei de propósito, né? Eu não queria vir aqui toda sem nada, ai, deixa eu ficar bem pobrezinha, né? Para as pessoas entenderem que agora eu me converti, não vou passar maquiagem, vou vir aqui toda de branco, toda pura. Não, gente, eu vim aqui com meus anéis, como eu sempre sou, como eu gosto de usar meus anéis, minhas joias. É tudo joia, entendeu? Ah, vocês querem que eu leia os votos? Ah, então vamos, que tá com muito tempo. Vocês têm paciência? Cumprido? Tá aqui na... Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui meus votos. Aí a gente encerra. Esses meus votos já andaram por aí. Eu sei de muita notícia dos meus votos estarem por aí, tá? Então eu vou fazer o seguinte, tá bom? Eu vou ler lá, então eu não vou estar olhando aqui pra tela, porque eu tô olhando... Ai, deixa eu ver um jeito aqui de ficar melhor o computador pra eu ler. É longo, hein? Vocês vão prestar atenção? Tá bom? Parabéns pela coragem. Obrigada, menina. Sim. E esse testemunho de fé, gente, é muito... E sabe que hoje me perguntaram numa caixa de pergunta como eu me sentia frente às críticas da conversão. Você sabe que não tem tido crítica, sabia? Não tem mesmo. De verdade. Uma ou outra aí que aparece aí. Agora há pouco uma pessoa... Agora há pouco uma pessoa falou assim, chegou a hipocrisia aí e ficou.
aparece uma outra pessoa assim, mas perto do que poderia ser, né, é muito pequeno, né? É muito pequeno, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vou parar aqui os comentários para não me atrapalhar, tá bom? Então, vamos lá. Então, veja que eu estou lendo um voto. Eu estava falando com o Wendel e estava falando com as pessoas ali presentes, tá bom? Ai, meu Deus, deixa eu achar o melhor lugar para ficar isso. Tá no meu computador aqui, tá? Eu não tenho ele impresso. Então, vamos lá. Vou ler aqui, vou virar um pouquinho aqui e vamos lá. Então, eu disse assim, hoje quero que todos aqui presentes sejam testemunhas de uma confissão e de um compromisso. Eu confesso a todos vocês e a você, meu amor, que está nesse altar diante de Deus, da Santa Igreja, é o ato de maior coragem da minha vida. E olha que eu sou bem conhecida pela minha coragem, por todos os atos de coragem que tive até aqui. Meus amigos de longa data sabem disso. Mas nada, absolutamente nada do que fiz até hoje se aproxima do ato de coragem de estar nesse altar. E deixa eu explicar por quê. Até há pouco tempo, eu não havia compreendido o que de verdade é o casamento. Eu queria estar no casamento para que este fosse um lugar de amor e para ser feliz. E isso até parece ser algo natural, esperado por quem se casa. Lá no fundo, mas bem no fundo mesmo, assim como uma grande parte das pessoas, eu sentia que estar casada diante dos homens na lei civil, o que nós já somos há algum tempo, era um compromisso de compartilhar a vida para uma vida de amor e felicidade. E que se algum dia o amor e a felicidade acabassem diante da lei dos homens, isso seria algo simples de ser resolvido. Mas desde a nossa conversão, eu venho construindo o meu entendimento sobre o que é o casamento. E desde que decidimos receber o sacramento do matrimônio, este entendimento chegou com muita intensidade no meu coração e na minha alma. Eu precisei entender que o casamento não é um lugar para sermos felizes. Para compreender o sacramento do matrimônio e a tal esperada felicidade, aquela visão romântica de casamento, eu precisei olhar para Jesus na cruz. Eu precisei olhar para Jesus crucificado e entender o seu ato de amor, sacrifício e fidelidade por nós, mesmo diante de todos os nossos pecados. E entender que o casamento entre um homem e uma mulher deve ser o reflexo desse sacrifício que Cristo fez por nós. Por isso, o casamento é um sacramento. Compreendi que o casamento é uma aliança de amor e sangue, em que, mesmo quando estiver causando muita dor e sofrimento, precisamos dizer: eu não desisto de você. Então, caiu por terra a minha ideia de que o casamento é um lugar para ser feliz. Teremos sim, como já temos, meu amor, momentos de alegria, prazer e felicidade. Mas muitos serão os momentos de dores. Aí eu falei, lembra, amor, eu sou sua cruzinha, por isso que ele riu. E sabemos que, na vida de muitos casais, são nesses momentos de dor e sofrimento que fazem com que este amor terreno, humano e natural se acabe. Mas, e sobre o amor, né? Então, o que sustentará o casamento se o amor acabar? O que deve sustentar o casamento é o amor sobrenatural de Jesus. O que devemos buscar todos os dias em nossas vidas. Assim como nas bodas de Canaã, o vinho que animava os primeiros momentos da festa do casamento era um vinho humano, um vinho natural, um vinho que foi comprado pelas famílias dos noivos. Este vinho representa o amor humano e natural que sentimos. Mas em determinado momento da festa, o vinho acaba. E Maria, mãe de Jesus, pede a ele que resolva aquela situação, que seria uma vergonha para a família e para os noivos não ter mais vinho na festa. E Jesus, no seu infinito amor, realiza o seu milagre e transforma água em vinho. Esta água transformada em vinho, agora, é o que irá animar aquele casamento. Não é mais um vinho natural, é um vinho sobrenatural, que representa o amor sobrenatural que deve chegar no coração dos casados. É este amor sobrenatural
que tudo suporta, fiel e que nunca acaba. É amarmos um ao outro por amor a Jesus, por este amor que nunca acaba, mas que somente Ele pode nos dar, um amor sobrenatural e sem fim. E hoje peço a Deus que aumente todos os dias a nossa fé, para que sejamos banhados por esse amor sobrenatural e sem fim de Jesus. E após escrever esses votos, no último momento, em lágrimas, me veio que talvez este não seja o meu maior ato de coragem. Não, definitivamente não é um ato de coragem estar diante desse altar, mas sim um ato de fé. A fé de que temos Jesus em nossas vidas nos dará o entendimento a todas as adversidades e que seremos abençoados por esse amor sobrenatural que somente Jesus pode nos dar e fazer com que o nosso casamento somente seja dissolvido pela morte. Então, eu prometo nunca desistir de você e todos os dias da minha vida te amar, através do amor que já sinto por você e do amor sobrenatural de Jesus. Eu prometo nunca desistir de você. Então, foi esse os meus votos, né? Foram esses os meus votos no casamento. E é isso que eu vou lutar, né? Por todos os dias da minha vida e estar aberta àqueles que quiserem ouvir, né? Aqueles que quiserem viver isso, tá? E aí, de uma forma bem humana, digamos assim, né? Não dá para explicar o quanto o nosso casamento, o nosso amor natural, humano, né? O quanto isso tá tão maior, né? O quanto certamente estamos no melhor momento da nossa relação, melhor momento da nossa vida, né? Isso bem mundano, né? Isso bem mundano mesmo, né? Estamos no nosso melhor momento, porque essa conexão é algo inexplicável. Tá bom, meninas? Eu vou deixar a live salva. Se vocês quiserem contribuir, né, com tudo isso, vou pedir que vocês marquem as pessoas nessa live, compartilhem, tá bom? Compartilhe. Como eu falei pra vocês, eu ainda tô num começo disso, que eu tenho a minha fé, a minha certeza. Isso ninguém me tira, mas do ponto de vista de estudo, eu ainda tenho que estudar muito, eu venho estudando, venho aprendendo, meditando, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, a gente lê e medita e traz para o nosso coração. Espero que vocês entendam, né? Que o casamento é um lugar de buscar a santidade e fazer com que o nosso cônjuge também encontre a santidade e que a gente encontre o céu. Teu companheiro, teus filhos, a tua família, tá bom? Sou casada há 34 anos no amor selado na cruz. É isso mesmo, gente. Cada um pega a sua cruzinha e vai. Teu marido tá difícil? Pega a sua cruzinha. Tá bom? Então eu vou pedir para vocês compartilharem a live, marcarem pessoas que precisam saber, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e que todos os dias aumente a nossa fé e o nosso amor por Cristo, tá bom? Até a próxima, nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo.